Olá, o salmista Davi diz que o justo florescerá como a palmeira e crescerá como o cedro do Líbano. Vamos entender o que é crescer como o cedro do Líbano? O crescimento lento, mas consistente. Sabemos acerca do cedro do Líbano que ele cresce devagar, mas chega a atingir a altura de até 40 metros. Nos primeiros 3 anos de vida, as raízes crescem até 1,5 metro de profundidade, enquanto a planta tem somente cerca de 5 centímetros. Somente a partir do 4º ano é que a árvore começa a crescer. Sabe, o cristão é como o cedro do Líbano e, portanto, tem a promessa de crescer, ainda que o seu crescimento seja lento, conforme a experiência do cedro. Ele acontecerá e se tornará visível a todos. A preocupação do Filho de Deus, principalmente nos primeiros anos da vida cristã, não deve estar no crescimento em si, mas no lançar das suas raízes. Lembre-se do fato de que nos 3 primeiros anos o cedro possui raízes de 1,5 metro de profundidade, enquanto a planta apresenta apenas 5 centímetros. Entendemos, portanto, que o foco está no lançar das raízes muito mais do que nas evidências externas. Notamos muitas pessoas preocupadas porque não percebem que estão crescendo espiritualmente. Provavelmente estejam esperando frutos visíveis, ministérios estabelecidos ou alguma evidência externa de que estão crescendo em Deus. No entanto, como o cedro, não deveríamos estar tão focados nessas evidências externas. Se verdadeiramente nos ocuparmos em aprofundar as nossas raízes, fazemos isso através da leitura da palavra, da assimilação dos seus princípios e da devida aplicação na vida prática. A essência da palavra de Deus é o amor. Quanto mais nos exercitarmos no amor a Deus e ao próximo, mais profundas serão nossas raízes. E depois, no seu devido tempo, passaremos a manifestar um crescimento gradativo. E assim, habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade. É isso que Paulo nos diz em Efésios capítulo 3, versículo 17 e 18. Raízes que buscam as águas profundas é outra verdade interessante, e é que o cedro do Líbano ele é muito resistente, suporta vento e calor. Suas raízes profundas buscam águas nos lençóis freáticos e, por isso, ele não depende de chuva. É interessante porque o cristão também deve ser assim. Para crescer à semelhança do cedro, como disse Davi, ele não pode viver na dependência dos fatores externos. Ele precisa aprender a aprofundar as suas raízes a fim de buscar alimento e provisão mesmo em condições desfavoráveis de seca, calor e ausência de chuvas. Há quem diga que deixou de crescer espiritualmente por causa da falta de espiritualidade da sua igreja local. Às vezes, nos queixamos da própria família por não nos propiciar as condições favoráveis para o êxito em alguma área da vida. Nas mais diversas ocasiões, se nos descuidarmos, estaremos sempre achando um bode expiatório para os nossos fracassos. No entanto, o ensino bíblico nos mostra que, apesar da ausência de chuvas ou de fatores externos extremamente desfavoráveis, há de se encontrar as águas mais profundas, aquelas que se acham quando são buscadas. Não estão na superfície da indiferença nem da preguiça. Não estão no limiar do conformismo ou da apatia espiritual. Elas estão no lugar da fome e da sede de Deus. Elas se encontram no lugar do desejo de ser alguém para Deus e para o mundo. Em Jeremias 29:13 diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Raízes que abraçam a rocha. Há informações de que toda raiz, quando cresce muito e atinge a rocha, para de crescer. No caso do cedro do Líbano,
a raiz continua a crescer em volta da rocha, abraçando-a. Enquanto algumas raízes veem na rocha um impedimento para a sua expansão, para o cedro é justamente o contrário. Quanto mais abraçado a rocha, mais firme ficará. Para muitos, o encontro com a rocha fará cessar o seu crescimento. Refiro-me aos que vivem fora da palavra de Deus. Eles vão crescendo e desenvolvendo seus projetos pessoais até esbarrarem em Cristo e em seus imutáveis princípios. Não podem prosperar à maneira de Deus, porque seus métodos, fórmulas e motivações e ações são condenadas por Ele. Não é assim com o justo que continua crescendo até suas raízes se firmarem na rocha, abraçando-a e estabelecendo uma relação de maior intimidade. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, é a pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Isso Pedro nos fala na sua epístola, a primeira epístola de Pedro, capítulo 2, dos versículos 7 até o 8. A conclusão, portanto, o nosso desejo é o de assimilar as verdades paralelas expressas pela figura do cedro do Líbano. Devemos fazer isso porque foi Deus quem disse que cresceríamos como Ele. E eu quero fazer uma oração por você, para que você seja como o cedro do Líbano, crescendo em profundidade, em espiritualidade e não se preocupando com os resultados externos. Acredite, se estivermos firmados, enraizados na rocha, abraçados à rocha, certamente que externamente os resultados virão e os frutos acontecerão. Meu Pai, que o ensinamento de hoje nos leve a crer que não é a aparência, não é o exterior, mas sim o interior envolvido em comunhão plena, em santidade e em justiça. Que sejamos assim, enraizados nos teus valores, nos teus princípios e no teu amor. O amor que excede todas as coisas, que tudo pode, que tudo espera e que tudo crê. Obrigado, meu Pai, por essa palavra e que sejamos como os cedros do Líbano. Graças a Deus. Que essa mensagem possa abençoar você nesse dia. No próximo programa, debateremos um outro tema com você. Até lá. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Queridos amigos e amigas, preciosos irmãos e irmãs, não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece aqui. Rede Super, inspirando você.